Eu nunca imaginei que contaria essa história. Nunca, porque para falar a verdade, até hoje eu me pergunto como eu ainda tô vivo. Era para eu ter morrido naquele dia. Era para eu ter desaparecido no fundo daquele rio, sem que ninguém jamais encontrasse o meu corpo. Mas o que aconteceu comigo desafia qualquer explicação humana. Eu vi coisas lá embaixo, eu ouvi coisas. E se você acha que já presenciou o sobrenatural, espera só para ouvir o que eu vou contar. Mas antes de continuar com esse testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. Quero que você saiba, o fato de ouvir minha história hoje não é por acaso. Deus está te despertando. E claro, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações. Assim você não perderá nenhum testemunho como o que vamos compartilhar hoje. Meu nome é Samuel Duarte. Tenho 40 anos. Moro no interior de Goiás, numa cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo. Desde menino, eu sempre fui apaixonado pelo rio que corta a cidade. Um rio bonito, calmo na superfície, mas traiçoeiro em alguns pontos. Meu pai sempre dizia: menino, esse rio esconde mais coisa do que a gente imagina. E naquele domingo, naquele maldito e abençoado domingo, eu entendi o que ele queria dizer. Era um dia comum. Sol forte, churrasco com os amigos da igreja, risada de criança ecoando, cheiro de carne assando no ar. Tudo estava perfeito. Mas sabe quando você sente como se tivesse algo te chamando? Como se uma voz baixinha lá dentro dissesse: vai ali, só você. Eu senti isso, uma inquietação, um aperto no peito e, ao mesmo tempo, uma paz estranha, como se Deus quisesse me tirar dali ou me mostrar alguma coisa. Eu não entendi na hora. E sem falar nada para ninguém, deixei o pessoal e fui andando para a beira do rio. A água brilhava, o som do mundo foi ficando longe e eu só pensava: Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Mal sabia eu que nos próximos minutos minha vida inteira ia mudar, porque aquele rio, aquele maldito e abençoado rio, ia tentar me engolir. Eu não sei explicar, mas era como se o tempo tivesse parado. O barulho do pessoal ficou distante, e só tinha eu, o som da água batendo de leve nas pedras e aquela sensação de que alguma coisa invisível me chamava. E olha, eu sou cristão desde os meus 14 anos. Já vi oração curar gente, já vi livramento em acidente, já vi gente endemoniada ser liberta. Mas aquilo ali era diferente. Não era medo, não era ansiedade. Era como se alguém estivesse me chamando pelo nome, só que sem som. Meu coração começou a acelerar. A cada passo que eu dava em direção àquela parte do rio, a sensação aumentava. Era um misto de calma e urgência, como se Deus dissesse: vem, eu tenho algo para te mostrar. Confia. Fui tirando a camiseta, larguei o chinelo, deixei o celular em cima de uma pedra, me aproximei da água e ela parecia mais escura ali, como se aquela parte do rio guardasse algum segredo. E mesmo assim, eu entrei. A água estava gelada, uma friagem diferente que eu nunca tinha sentido. Não era a água comum do rio. Era como se aquilo me atravessasse. E quando eu dei o primeiro mergulho, eu soube, lá no fundo da minha alma, que eu não devia ter feito aquilo. Mas era tarde. Quando eu voltei à superfície, dei uma respirada, e aí veio de novo aquele chamado, mais forte. Como se dissesse: vai mais profundo. Eu sou teimoso, sempre fui. E naquele momento eu quis desafiar. Quis ver até onde aquilo ia. Nadei mais uns 20 metros, talvez 30. E ali, naquele trecho onde ninguém costumava ir, onde o pessoal sempre dizia que era perigoso, eu fui. Só eu e Deus. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Se eu soubesse o que me esperava, talvez eu tivesse voltado. Mas, irmão, quem foge de um chamado de Deus? Foi quando eu mergulhei pela segunda vez que o mundo virou de cabeça para baixo.
Assim que meu corpo afundou, eu senti uma força me puxar pelos pés. Uma correnteza invisível, traiçoeira, que não dava sinal na superfície. Irmão, era como se alguém ou alguma coisa tivesse agarrado meus tornozelos e puxado com força para o fundo. Tentei nadar de volta, bati as pernas, mexi os braços, mas quanto mais eu tentava subir, mais eu descia. A água ficou turva, pesada, e eu não enxergava nada além de um verde escuro ao meu redor. Os galhos submersos começaram a enroscar no meu corpo. Um galho raspou no meu rosto, outro prendeu na minha camiseta. Foi aí que o pânico veio de uma vez só. Sabe aquela sensação de que você vai morrer, de que não tem mais jeito? Foi isso. O coração disparou tanto que eu podia ouvir a batida dentro da minha cabeça. Eu tentei gritar, mas só bolhas saíram da minha boca. Comecei a sentir o peito queimar. O ar acabou. Eu sabia que, a partir dali, era questão de segundos até eu apagar. E nessa hora, o desespero faz a gente pensar 1 milhão de coisas. Eu vi o rosto da minha mãe, vi o sorriso da minha filha, vi flashes de momentos da minha vida como se fosse um filme acelerado. E no meio desse caos, eu ainda consegui fazer uma oração. Não foi bonita, nem longa. Não deu tempo. Só consegui dizer: Senhor, se for meu tempo, me leva. Mas se o Senhor puder, me livra. E quando eu falei isso, eu soltei o corpo. Parei de lutar. Eu sabia que não tinha mais o que fazer. Era eu, Deus, e a morte me rondando ali no fundo daquele rio. Foi o momento em que eu aceitei o fim. Naquele instante, irmão, eu juro para você, eu senti a vida escapando de dentro de mim. O peito já não ardia mais. Era como se o corpo tivesse aceitado a morte. Meus braços pararam de se mexer, minhas pernas ficaram pesadas. E eu comecei a afundar mais. A água parecia me abraçar, me puxar. Fria, silenciosa, mortal. Eu pensei, é aqui. Acabou. Mas foi nesse exato momento, no limite entre a vida e a morte, que algo mudou. Eu senti uma calma, uma paz tão forte, tão profunda, que não combinava com a situação, como se todo aquele desespero tivesse se dissolvido. Era uma paz diferente de tudo que eu já tinha sentido em oração, em culto, em vigília. Era como se o próprio céu tivesse descido até ali, o corpo afundando, mas o coração leve. E sabe o que é mais estranho? Eu abri os olhos debaixo d'água, e tudo que antes era turvo, escuro, pesado, ficou claro. Uma luz suave começou a tomar conta daquele lugar. Não era luz de sol, irmão. Era outra coisa, algo que vinha de dentro da água, como se a presença de Deus estivesse ali, no fundo daquele rio, só esperando eu me entregar. Naquele silêncio, naquela paz que não fazia sentido, eu ouvi uma voz, mas não era voz humana, não era voz de anjo, era diferente de tudo. Ela disse: eu sou contigo. Só isso, 3 palavras. Mas foi o suficiente para eu entender que eu não estava sozinho ali. Na mesma hora, uma força me envolveu. Eu não sentia mais frio, não sentia mais o peso da água, não sentia mais medo. Era como se eu estivesse num outro lugar, mesmo estando ali. Eu sabia que, a partir daquele instante, alguma coisa sobrenatural ia acontecer. Foi ali, irmão, no fundo daquele rio, que eu tive certeza. Deus estava comigo. Irmão, foi nesse instante que tudo o que eu conhecia como natural se desfez. Eu continuei ali, no fundo do rio, e percebi que eu ainda estava consciente. Mas o mais absurdo é que eu respirava. Eu respirava, irmão. Eu sentia a água ao meu redor, o peso, o movimento, mas meu peito não queimava mais. Eu inspirava, como se fosse ar, mas eu sabia que era água. Não tinha como ser outra coisa. Só que de alguma forma que minha mente não conseguia entender, aquilo me dava vida. Cada inspiração era como se eu sugasse paz.
Cada vez que eu puxava, meu corpo se fortalecia. E não era só o físico, era o espírito. Eu comecei a sentir uma presença tão forte, tão intensa, que parecia que alguém estava ali comigo, me sustentando. Eu abri os olhos de novo, e a água tinha outra cor. Era como se aquele lugar todo estivesse tomado por uma luz dourada. Eu olhava para cima e via os reflexos lá em cima, mas não tinha mais pressa de subir. Eu sabia que Deus estava fazendo algo sobrenatural ali. E a voz, ela voltou, suave, mas firme, como se estivesse dentro de mim e, ao mesmo tempo, ao meu redor. Samuel, eu te guardo, eu te dou vida, não temas. Eu não sei quanto tempo passou. Naquele estado parecia que o tempo não existia. Eu estava entre o natural e o sobrenatural. Era como se o céu tivesse aberto uma fresta dentro daquele rio. Só para mim. E olha, eu sei que tem gente que vai duvidar, que vai dizer que é impossível. E eu entendo, porque se eu não tivesse vivido isso, eu também acharia. Mas eu respirava, debaixo d'água, consciente, vendo, sentindo, como se eu estivesse na presença direta do Altíssimo. Ali, no silêncio das águas, Deus falava comigo, e tudo o que antes me atormentava, medo, culpa, angústia, dúvida, tudo foi arrancado. Eu era outro homem, mesmo sem saber se voltaria à superfície. Eu estava em paz. Foi o milagre mais sobrenatural que já aconteceu na minha vida. Enquanto eu vivia aquele momento inexplicável debaixo d'água, lá em cima, o mundo começou a se mover sem saber o que estava realmente acontecendo. Os minutos foram passando, e alguém percebeu que eu não tinha voltado. O pessoal da igreja, os amigos, a criançada correndo, todo mundo achava que eu tinha ido só me refrescar. Mas quando deu uns 15, 20 minutos, começaram a estranhar. Cadê o Samuel? Foram até a beira do rio, olharam, nada. Chamaram, gritaram meu nome. Silêncio. Só o barulho da água batendo devagar nas pedras. Um começou a achar que era brincadeira. Outro disse que eu tinha ido para casa. Mas minha irmã, que estava lá naquele dia, ela disse que sentiu um aperto no peito. Um negócio forte, como se Deus tivesse avisado a ela. Ela saiu correndo pela beirada do rio, perguntando se alguém tinha me visto. E nada. Aí, o desespero começou. Gritaram mais alto. Mergulharam nos cantos rasos. Procuraram no mato da margem. E nada. O relógio foi passando. Meia hora. Irmão, 30 minutos debaixo d'água é morte certa. Qualquer pessoa sabe disso. E ali, todo mundo começou a chorar, a clamar. Os irmãos da igreja se ajoelharam na beira do rio e começaram a orar em voz alta, gritando por misericórdia. Foi um alvoroço. Gente ligando para a polícia, outros tentando achar algum barqueiro na cidade. Mas ninguém tinha coragem de mergulhar ali naquela parte do rio. Todo mundo sabia que aquele lugar era perigoso. Tinha redemoinho, pedra funda, galho preso. Mas enquanto o desespero tomava conta da margem, eu, lá embaixo, respirava. Respirava debaixo d'água, em paz, na presença de Deus. Foi aí que minha irmã contou depois, que ela ouviu no espírito, no meio do clamor. Ele está vivo, eu estou com ele. Ela não sabia de onde vinha aquilo, mas sentiu uma certeza tão grande que começou a gritar: ele está vivo, meu irmão está vivo, Deus está com ele. E foi essa fé, irmão, esse grito de fé que começou a mudar o ambiente. Irmão, eu estava lá embaixo. Já fazia mais de 30, talvez 40 minutos. Só Deus sabe. Mas eu continuava respirando. Como? Não sei. Mas respirava. E a presença de Deus, cada vez mais forte. Foi então que, lá em cima, um rapaz que tinha chegado de moto para ver o movimento, um conhecido da cidade que nem era muito de igreja, ouviu o tumulto e perguntou o que tinha acontecido. Quando falaram que tinha alguém desaparecido ali, ele ficou quieto e disse que, desde moleque, ouvia histórias daquele trecho de rio, que ali só se entrava vivo
e não saía. Mas aí, irmão, ele disse uma frase que ninguém esperava ouvir. Disse assim: eu não sei o que está me empurrando, mas eu vou descer lá. Pegou a camisa, jogou para o lado e foi. Ninguém teve coragem de impedir. E antes de mergulhar, minha irmã segurou o braço dele e falou: Deus está com você. Ele está lá embaixo, vivo. O cara se benzeu, respirou fundo e mergulhou. Ele mesmo contou depois que, quando entrou na água, a correnteza parecia outra. O rio, que sempre foi traiçoeiro, estava calmo, como se as águas tivessem aberto caminho para ele. Disse que mergulhou fundo e que, no meio daquela escuridão, uma luz apareceu. E ele jurou, de mão na Bíblia depois, que viu como se fosse uma mão de luz, apontando para um canto, no meio dos galhos submersos. Foi para lá, e ali, no meio de tudo, estava eu. Ele disse que me viu deitado, como se eu estivesse dormindo, mas respirando, sem sinal de afogamento, sem roxo, sem desespero, e que, quando ele me tocou, eu abri os olhos. Irmão, eu abri os olhos. Eu olhei para ele e só consegui dizer: Deus está aqui. Ele ficou em choque, e aí, numa força que ele mesmo falou que não sabia de onde vinha, conseguiu me puxar. Desenrolou os galhos, segurou na minha cintura e começou a subir. Disse que a água parecia leve, que a correnteza tinha sumido, que nada tentava puxar mais. Era como se o rio tivesse sido domado por uma mão invisível, e lá em cima, o povo só viu os dois corpos emergindo, eu e ele. Os gritos foram de quebrar o peito. Minha irmã caiu de joelhos, o pessoal chorava e alguém começou a louvar em alta voz. O impossível tinha acontecido. Irmão, quando meu corpo emergiu daquela água, foi como se o mundo inteiro tivesse parado por um instante. O rapaz que me resgatou me puxou até a beira do rio e eu saí andando. É isso mesmo, eu saí andando, sem engasgar, sem cuspir água, sem tossir, sem nenhum sinal de afogamento. Meu corpo inteiro limpo, minha respiração normal, meu olhar firme. E as pessoas ficaram sem reação. O povo olhava para mim como se tivesse visto um morto levantar do caixão. Tinha gente que se afastava, outros que choravam, outros que ajoelhavam ali mesmo na lama. Minha irmã me abraçou gritando e os irmãos começaram a glorificar a Deus em alta voz. Eu olhava aquilo e sabia que não era para mim. Era Deus mostrando que Ele ainda opera milagre sobrenatural. Eu me lembro, como se fosse agora, um senhor de idade que sempre dizia que não acreditava nessas coisas, se ajoelhou e começou a chorar feito criança. Ele levantava as mãos e dizia: Eu vi com meus olhos. Esse homem saiu debaixo d'água depois de 40 minutos. E ali, irmão, parecia um culto a céu aberto. Gente louvando, gente falando em mistério, gente pulando e agradecendo. Aquele lugar que minutos antes tinha desespero e medo, agora era tomado pela glória de Deus. E eu só conseguia chorar. Eu olhava para o céu e dizia: Por que, Senhor? Porque o Senhor me livrou. E no meu espírito eu ouvi de novo aquela voz suave que já tinha me visitado debaixo da água. Porque eu ainda tenho obra contigo. E aquilo caiu sobre mim como um trovão. Eu entendi que aquilo não era só um livramento, era um chamado, um sinal, um lembrete de que minha vida tinha dono, propósito, e que eu não podia mais perder tempo com coisas pequenas. Naquele dia, naquela margem, vidas foram transformadas. Não foi só a minha. Teve gente que se reconciliou, gente que aceitou Jesus ali, de pé, com a roupa molhada, de joelhos na lama. Porque quando Deus resolve mostrar que é Deus, ninguém fica em pé. Irmão, naquele fim de tarde, enquanto o céu começava a mudar de cor e o sol se escondia atrás das árvores, a notícia do que tinha acontecido ali no rio se espalhou mais rápido do que fogo em palha seca. Não tinha rede social, não tinha grupo de mensagem, mas de boca em boca, em minutos, a cidade inteira ficou sabendo.
O telefone da casa da minha mãe não parava de tocar. Gente querendo saber se era verdade, se eu estava mesmo vivo, se tinha sido um engano, porque ninguém conseguia acreditar que um homem pudesse ficar 40 minutos debaixo d'água e sair andando. As senhoras de oração da igreja foram para a porta de casa, me esperando. E quando eu cheguei, irmão, foi como se fosse um funeral ao contrário. Um monte de gente chorando, mas não de tristeza, de alegria, de reverência. Eu vi homens duros, que nunca pisavam em igreja, com o rosto lavado de lágrimas. Teve uma vizinha, Dona Judite, que falou assim: hoje eu vi Deus com meus olhos, vi Deus agir nesse homem. E cada vez que alguém me perguntava o que tinha acontecido, eu só conseguia dizer: foi Deus, só Deus. E olha, eu podia tentar explicar, podia inventar desculpa, podia dizer que foi sorte, que eu dei um jeito, mas não tinha explicação. E eu nem queria dar, porque o que aconteceu ali foi para deixar claro para todo mundo que Deus ainda faz milagre, que Ele ainda entra onde homem nenhum pode entrar, que Ele ainda respira vida onde só existe morte. Naquela noite, irmão, a cidade parou. O culto que estava marcado para a igreja virou uma vigília espontânea. A casa encheu de gente. Gente na rua, nas calçadas, no quintal. O povo veio para agradecer pelo livramento, para ouvir o que tinha acontecido. E ali, várias pessoas entregaram a vida para Jesus. Gente que anos ninguém conseguia alcançar. Naquela noite, se rendeu. E eu sentia que, mesmo em silêncio, Deus dizia: eu ainda tenho obra contigo. E aquilo mexia comigo de um jeito que eu não conseguia dormir. Irmão, depois daquela noite, nada mais foi igual na minha vida. Eu acordei no outro dia com o corpo cansado, mas o espírito renovado. Eu sabia que tinha passado pelo vale da sombra da morte e que a mão de Deus me tirou de lá. E sabe, quando a gente passa por um livramento assim, não dá mais para viver de qualquer jeito. Os dias foram passando e o testemunho foi se espalhando. Igrejas de outras cidades começaram a me chamar para contar o que Deus fez. Eu que nunca fui muito de falar em público, agora estava lá, de microfone na mão, contando o que o Senhor tinha feito. E toda vez que eu abria a boca, irmão, eu sentia aquela mesma presença que me envolveu debaixo d'água. E eu entendi que não era só sobre mim, não era só para me livrar da morte, era para mostrar para muita gente que Deus ainda age, ainda cuida, ainda chama, que o tempo de milagre não acabou, que Ele continua escrevendo histórias impossíveis. E sabe o que eu falo para todo mundo até hoje? Se você está respirando, é porque Deus ainda tem plano para a sua vida. Não importa se você se afogou nos problemas, se está preso nas águas escuras da dor, da perda, do pecado. Deus ainda alcança. Ele ainda manda a mão dele lá no fundo para te tirar, porque eu sou prova viva disso. Hoje, toda vez que eu passo perto daquele rio, eu não sinto medo, eu sinto gratidão, porque foi lá, naquele lugar onde eu quase morri, que eu descobri o verdadeiro sentido de estar vivo. E se eu estou aqui te contando isso, é porque Deus mandou eu dizer para alguém que está ouvindo agora: eu ainda tenho obra contigo. Não desista. Não ache que acabou, porque enquanto houver um sopro de vida, há esperança. Esse foi o maior livramento da minha vida. E eu vou contar até o último dia dos meus dias, porque o nome do Senhor merece ser glorificado. Deus abençoe sua vida, irmão. E nunca esqueça, aquilo que é impossível para os homens é só mais um detalhe nas mãos de Deus. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.